Olá, uma nova análise aprofundada começando agora. Hoje vamos investigar uma questão central da teologia, sabe? Lá da área que estuda o ser humano, a antropologia teológica, a pergunta é: como somos constituídos? Do que a gente é feito, essencialmente? Temos aqui uns trechos de um material, um clássico de teologia sistemática, de Berkhoff, que mapeia as diferentes respostas para essa pergunta. Nossa missão aqui é entender as visões principais, né? Especialmente essa ideia da tricotomia, corpo, alma e espírito, e por que ela gerou tanto debate. Vamos mergulhar nisso. Para começar assim, quando a gente olha para a história do pensamento cristão sobre isso, quais são as grandes correntes? Como a teologia tentou nos desmontar para entender as peças? Basicamente, a gente encontra duas visões principais que se destacaram aí ao longo da história. A mais, digamos, difundida, né, principalmente em círculos teológicos como o Reformado, que é a base do material que a gente está olhando, é a dicotomia. Essa visão entende o ser humano como composto de duas partes essenciais, uma material, o corpo, e a outra imaterial, que a Bíblia às vezes chama de alma, às vezes de espírito. Os termos acabam sendo usados muitas vezes como sinônimos para essa parte não física. Certo, dicotomia. Corpo e aí uma parte imaterial chamada de alma ou espírito. Entendi. Mas e a outra visão que você mencionou? A outra é a tricotomia. Essa perspectiva já argumenta que somos feitos de três componentes distintos: corpo, alma e espírito. E aqui é importante, alma e espírito não são vistos como sinônimos para a mesma coisa. São como duas entidades imateriais separadas, talvez com funções diferentes, que coexistem com o corpo físico. Tricotomia. Corpo, alma e espírito. Três partes. Confesso que, para algumas pessoas, essa ideia pode até parecer meio intuitiva, né? Talvez separando, sei lá, emoções na alma e uma conexão mais espiritual no espírito. Mas assim, de onde veio essa ideia de dividir a parte imaterial em duas? Foi algo que surgiu direto da leitura bíblica? Olha, o que é fascinante aqui é que a raiz mais clara da tricotomia, ela não está diretamente na Bíblia, não. Parece vir mais da filosofia grega. Os filósofos gregos antigos, sabe, quando eles pensavam sobre a relação entre o corpo físico, material, o que eles chamavam de soma, e a dimensão espiritual e material, o pneuma. Eles fizeram uma espécie de analogia. Compararam essa relação nossa, interna, com a forma como eles viam a relação entre o universo material e a divindade, Deus. Uma analogia. E como é que era essa analogia exatamente? O que eles queriam dizer com isso? Eles pensavam assim, para ter comunicação ou alguma interação entre um Deus que é transcendente, puramente espiritual, e o universo, que é material, precisaria existir tipo uma substância ou um ser intermediário ali no meio. Aí eles pegaram essa lógica e aplicaram ao ser humano, ao microcosmo. Sugeriram que a alma, a psiques, em grego, que para eles estava mais ligada às emoções, à vontade, à personalidade, essa alma funcionaria como esse elemento intermediário. Ela faria a ponte entre o corpo, que é puramente material, o soma, e o espírito mais elevado, o pneuma, que seria para eles o ponto de contato com o divino. Que interessante. Quer dizer, a ideia nasceu fora do contexto judaico-cristão, mais como uma ferramenta filosófica para explicar essa interação entre o material e o imaterial. E só depois ela foi, digamos, absorvida ou adaptada por alguns pensadores cristãos, é isso? Exatamente. Alguns dos primeiros escritores cristãos, aqueles que a gente chama de pais da igreja, né? Eles viviam imersos naquela cultura helenística grega e foram influenciados por essas categorias filosóficas. Aí, alguns deles tenderam a adotar uma visão tricotômica do ser humano. O material que a gente está vendo menciona especificamente Apolinário. Apolinário. Esse nome me soa familiar. Ele não está ligado a umas controvérsias teológicas bem sérias? Sim, e esse é um ponto crucial. Apolinário é mais conhecido, na verdade, pela aplicação que ele fez da tricotomia à pessoa de Cristo, o que a gente chama de cristologia.
A proposta dele era que em Jesus, o Logos divino, o Verbo, né, a segunda pessoa da Trindade, teria tomado o lugar do espírito humano, do pneuma humano. Para ele, Jesus tinha um corpo humano, soma, e uma alma humana, psique, mas não um espírito humano racional. O Logos divino faria essa função do espírito. Entendi. E por que isso foi considerado um problema tão grande pela igreja na época? Bom, porque isso comprometia a plena e verdadeira humanidade de Cristo. Se Jesus não tivesse um espírito humano completo, incluindo a mente racional, ele não seria verdadeiramente humano como nós, em todos os aspectos, né? Exceto o pecado, claro. E isso teria implicações enormes para a salvação. A compreensão da Igreja Antiga era que aquilo que Cristo não assumiu da nossa natureza, ele não poderia redimir. Se ele não assumiu um espírito ou mente humana, então a nossa mente não seria redimida. Por isso a visão do Apolinário foi condenada como heresia. Ah, sim, nos concílios Constantinopla, Calcedônia. Exato, Constantinopla em 381, Calcedônia em 451. Embora, é bom dizer, nem todo mundo que defendia a tricotomia humana chegasse a essa mesma conclusão sobre Cristo. Mas essa associação histórica com o apolinarismo acabou deixando uma marca, uma certa cautela teológica sobre a visão de três partes. Faz todo sentido. Mostra como uma ideia sobre a nossa constituição, humana pode ter ecos profundos em outras áreas da doutrina, como a de Cristo. Mas, voltando à tricotomia aplicada a nós, aos seres humanos em geral, quem defende essa visão hoje ou historicamente encontra base na Bíblia para isso? Tem passagens que parecem realmente listar três partes. Sim, existem principalmente duas passagens que são frequentemente citadas, assim, como o principal suporte bíblico para a tricotomia. A primeira é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ali o apóstolo Paulo faz uma oração, né? Ele diz: "O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." A segunda passagem é Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Essa fala da palavra de Deus como viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. E diz que ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, e que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ok, lendo assim de primeira, parece mesmo que Paulo lista três coisas ali em Tessalonicenses: espírito, alma e corpo. E Hebreus fala explicitamente em dividir alma e espírito. Como é que a visão majoritária, a dicotomia, lida com esses versículos? Porque imagino que não os ignorem, né? Não, de forma alguma. A interpretação predominante, especialmente na tradição teológica do nosso material de referência, a Reformada, argumenta que essas passagens, elas não devem ser lidas como se estivessem estabelecendo três substâncias, sabe? Ou partes ontologicamente distintas que compõem o ser humano. Vamos pegar 1 Tessalonicenses 5:23. A visão dicotômica entende que Paulo está usando ali uma linguagem que a gente pode chamar de cumulativa ou enfática. Ele quer abranger a totalidade do ser humano, quer enfatizar que a santificação deve ser completa em cada aspecto da nossa existência. Cumulativa. Tipo quando a gente fala que alguém se dedicou de corpo e alma a um projeto. A gente não está querendo dizer que são duas entidades separadas trabalhando, mas que a pessoa se entregou totalmente, certo? Seria algo assim? Exatamente essa é a ideia. Perfeito exemplo. Paulo estaria meio que empilhando termos espírito, alma, corpo para reforçar essa ideia de totalidade, de completude. Ele menciona espírito e alma lado a lado, assim como a própria Escritura faz em outros lugares. Às vezes ela se refere à parte material como alma, psique, outras vezes como espírito, pneuma, sem necessariamente implicar que são duas coisas diferentes, entende? Seria mais uma forma retórica poderosa de dizer que vocês sejam santificados por completo, em todos os aspectos do seu ser, tanto os imateriais quanto o material. Entendi. O uso das duas palavras juntas não significaria duas coisas diferentes, mas uma ênfase na totalidade da parte imaterial. Faz sentido. E quanto ao Hebreus 4:12? Essa de falar da palavra que divide alma e espírito.
Isso ainda soa bem específico para mim. Sim, sou específico, com certeza. A interpretação comum aqui, no entanto, é que o foco principal da passagem não é dar uma lição de anatomia humana imaterial. O objetivo maior ali é ressaltar o poder incrível, penetrante e discernidor da palavra de Deus. Ela alcança as profundezas do nosso ser interior. Ela expõe nossos pensamentos, nossas intenções mais íntimas. A expressão dividir alma e espírito juntas e médulas seria uma linguagem figurada, poética até. Usa partes internas profundas, tanto imateriais quanto físicas, juntas e médulas, para ilustrar o quão fundo a palavra vai. Não se trataria de uma separação literal de substâncias, mas de uma penetração tão profunda que revela a verdade sobre nós mesmos. Compreendi. A força da imagem estaria na profundidade do alcance da palavra e não em definir componentes separados, chamados alma e espírito. Entendi. Então, para além da interpretação dessas passagens, que parecem apoiar a tricotomia, por que a visão dicotômica corpo e alma e espírito acabou se tornando mais aceita em muitas tradições teológicas, como a reformada? Quais foram os argumentos mais fortes? Olha, o material aponta um conjunto de razões. Primeiro, a simplicidade e a consistência com o testemunho mais amplo das Escrituras. Existem várias outras passagens que falam da nossa Constituição e parecem indicar claramente só duas partes. Por exemplo, Eclesiastes 12.7, que diz: "E o pó, ou seja, o corpo, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Ou então Mateus 10:28, onde Jesus adverte: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." Nessas passagens, o contraste é bem claro, entre a parte material, o corpo, e a parte imaterial, chamada ora de espírito, ora de alma, sem sugerir uma terceira. Quer dizer, a dicotomia parece ser o padrão mais frequente na Bíblia quando o assunto é a nossa composição básica. Exato, esse é um argumento forte. Segundo, como a gente já até comentou, a própria Bíblia usa os termos alma, psique e espírito, pneuma, de uma forma bem intercambiável. Não existe uma distinção psicológica ou funcional super rigorosa e consistente que seja mantida ao longo de todas as escrituras. Às vezes a mesma função, tipo pensar ou sentir, é atribuída à alma, outras vezes atribuída ao espírito. Isso sugere fortemente que talvez sejam duas palavras para descrever aspectos diferentes da mesma realidade material e não duas realidades distintas. Então, tentar criar uma divisão funcional muito rígida entre alma e espírito talvez seja impor uma categoria nossa, moderna talvez, ao texto bíblico. Uma categoria que ele mesmo não sustenta de forma consistente. Esse é exatamente o argumento. E tem o terceiro ponto relevante, que é o histórico, que a gente já tocou com o Apolinário. A tricotomia, especialmente por causa dessas associações com visões consideradas problemáticas sobre a pessoa de Cristo, acabou gerando uma certa desconfiança teológica ao longo da história. A dicotomia, por outro lado, pareceu se alinhar de forma mais segura, mais consistente, com um quadro geral da revelação bíblica sobre a natureza humana e, crucialmente, sobre a plena humanidade e divindade de Cristo, conforme definidas pela ortodoxia cristã. Compreendo. É um processo bem complexo, Interpretar textos específicos, aí comparar com o ensino geral da Bíblia, observar como as ideias se desenvolveram historicamente e ainda avaliar as implicações teológicas de cada visão. Não é uma questão simples, definitivamente. De forma alguma. E é importante lembrar que mesmo dentro da visão dicotômica, se reconhece a complexidade do nosso ser interior. Dizer que somos corpo e alma e espírito não significa que a parte material seja algo monolítico ou simplista. Pelo contrário, ela engloba nosso intelecto, emoções, vontade, consciência, a capacidade de relacionamento com Deus, toda a riqueza da vida interior. A questão central do debate é se essa riqueza toda se divide em duas substâncias imateriais distintas, alma e espírito, ou se representa diferentes facetas, diferentes funções de uma única substância
imaterial. Certo, então, tentando resumir a jornada que a gente fez aqui com base no material, nós temos a visão dicotômica, corpo plus alma e espírito, e a tricotômica, corpo plus alma plus espírito. A tricotomia, vimos, tem raízes na filosofia grega, foi adotada por alguns na igreja primitiva, e seus defensores apontam para versículos como 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Já a dicotomia, que se tornou predominante em muitas tradições como a reformada, ela interpreta esses versículos como linguagem enfática ou figurada, e se baseia na maior frequência de passagens bíblicas que falam em duas partes, na intercombissibilidade dos termos alma e espírito, e também em preocupações históricas ligadas a implicações sobre Cristo. Acho que é uma boa síntese, não? Perfeita. Captura os pontos essenciais da discussão que a fonte apresenta. E mostra bem como a teologia trabalha, né? Com textos, com história, com lógica para tentar formular doutrinas. Essa exploração sobre como a gente entende nossa própria Constituição é realmente fascinante. Vimos as origens, os argumentos, os debates, mas assim, para além da precisão teológica, por que isso importa na prática, no dia a dia? Essa é uma pergunta fundamental, porque a forma como a gente entende as partes que nos constituem, mesmo que pareça só um detalhe acadêmico, isso reverbera, sabe? Como a gente já falou, tem implicações para como entendemos Cristo, mas também afeta como pensamos sobre o pecado, por exemplo. O pecado afeta só o corpo, só a alma, ou afeta a pessoa inteira em todas as suas dimensões? E a salvação? O que Deus redime e restaura em nós? É a pessoa toda? Como que a ressurreição do corpo se encaixa nisso tudo? Como entendemos a morte? É a separação do quê? Do corpo e da alma e espírito? Ou do corpo, da alma e do espírito? Essas concepções, elas acabam moldando a nossa esperança, a nossa compreensão da obra de Deus. E talvez até a forma como a gente lida com as nossas lutas diárias, não é? Por exemplo, se eu vejo uma luta minha como puramente espiritual, separada do meu emocional, que alguns chamariam de alma, ou do meu físico, corpo, isso pode levar a abordagens diferentes do que se eu vejo tudo isso como interligado, acontecendo numa única pessoa. Faz sentido? Totalmente. Uma visão mais holística, mais integrada, seja ela dicotômica ou mesmo uma tricotômica bem compreendida, que não separe as partes de forma estanque, né? Pode nos ajudar a cuidar melhor de nós mesmos e dos outros. A gente passa a reconhecer a interação profunda que existe entre o nosso bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. A visão dicotômica, talvez, ao enfatizar a unidade da pessoa em duas dimensões básicas, material e imaterial, talvez até reforce mais essa integração. Muito interessante como um debate que, como você disse, começou lá com filosofia grega e textos antigos, ainda hoje nos convida a refletir sobre a nossa experiência vivida, concreta. Sem dúvida, a teologia, quando é bem feita, ela busca justamente isso, conectar a revelação de Deus com a realidade da nossa existência humana. Isso nos deixa então com uma questão para levar conosco para a nossa reflexão. Para além de definir se somos feitos de duas ou três partes essenciais, como que a nossa compreensão, seja ela qual for, sobre corpo, alma e espírito, ou corpo e alma e espírito, como que ela realmente informa a maneira como a gente vive a nossa fé, como ela molda a nossa abordagem ao sofrimento, seja ele físico ou emocional, ou como a gente busca crescimento espiritual e relacionamento com Deus e com os outros no nosso dia a dia. Enfim, como essa autocompreensão teórica se traduz em prática na vida real. Fica aí a reflexão.